Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, meus irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, a negação de Pedro a Jesus é um dos episódios mais marcantes, podemos dizer assim, na trajetória dos discípulos. É um acontecimento muito marcante e é um texto muito conhecido pela igreja e a gente às vezes fica questionando como que um homem, como que um discípulo, à altura de Pedro, um homem, podemos dizer, em um nível espiritual muito elevado, um discípulo que andava com Jesus, que dormia com Jesus, comia com Jesus, presenciava os milagres de Jesus, como que esse Pedro consegue negar Jesus? É um relato, meus irmãos, que está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E é um texto que revela para nós uma tensão emocional, o medo e a fragilidade do ser humano diante da perseguição. É um texto que deixa isso muito claro para todos nós. Embora Pedro, irmãos, fosse um discípulo, como falei, de um nível tão elevado, podemos dizer que era um dos mais destacados entre todos os discípulos, esse homem, ele não resistiu à pressão e ele negou conhecer o Mestre Jesus. Como nós acabamos de ver no texto, ele chega a dizer: não conheço este homem. E é interessante, irmãos, a gente observar, se a gente ler com atenção esse texto, se a gente ler o contexto anterior desse relato, a gente percebe que a negação de Pedro a Jesus não foi, podemos dizer, não foi algo do acaso, por acaso, mas é consequência de erros que foram cometidos por Pedro anteriormente. A gente às vezes, meus irmãos, tem tanta dificuldade para aceitar certas situações. A gente passa às vezes por determinadas situações e a gente fica questionando: por que eu estou passando por isso? Porque a gente às vezes só quer olhar o presente momento, o agora. E aí a gente para e olha e pensa: minha vida, eu estou bem com Deus, eu estou bem com minha família, eu estou ok. Por que eu estou passando por isso? A gente tem dificuldade para olhar o passado e às vezes a gente esquece, irmãos, que lá atrás erros foram cometidos
e que agora nós estamos pagando por esses erros. Porque nunca podemos esquecer que todo erro tem suas consequências. Às vezes ela demora a chegar, às vezes ela vem imediatamente, mas ela vem, ela tem um preço. O erro tem um preço. A Bíblia deixa isso muito claro quando Tiago vai dizer: aquilo que o homem planta, ele colhe. O que plantarmos, nós vamos colher. Então, meus irmãos, a gente observando o contexto anterior desse acontecimento, a gente percebe alguns erros que foram cometidos por Pedro, que contribuíram para que na hora da perseguição, na hora da luta, da dificuldade, ele viesse a negar Jesus. Então eu quero nessa noite, meus irmãos, junto com a igreja, nós vamos refletir um pouquinho nesse texto aqui, nesse relato, onde Pedro nega Jesus, e à luz dessa palavra, a gente aprender algumas lições importantes para a nossa vida. Vamos lá, meus irmãos, o versículo de número, vamos voltar um pouquinho, já que eu estou falando de erros anteriores, nós vamos voltar um pouquinho o texto, o mesmo capítulo 26, nós vamos ler o verso 31. Os irmãos tiverem com a Bíblia aberta, vamos acompanhar. Verso 31 até o 35 do capítulo 26. Vai dizer assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus irmãos, observe aqui, Jesus, ele está avisando Pedro, ele está alertando a Pedro sobre algo que iria acontecer. Iria acontecer. Jesus, se você observar, ele usa uma profecia que está lá no Velho Testamento. Você vai encontrar essa profecia lá em Zacarias, no capítulo 13, onde ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está falando de uma profecia. E a gente sabe que a profecia de Deus, aquilo que Deus fala, vai cumprir. E Jesus diz: olha, nessa noite, todos vocês se escandalizarão comigo. E Pedro, irmãos, Pedro se achando, podemos dizer, o super crente, se achando um homem poderoso, ele diz para Jesus: isso jamais irá acontecer comigo. Pode até acontecer com os outros, Senhor, mas comigo nunca vai acontecer. Se for preciso morrer, eu vou morrer contigo. Olha só, irmãos, que Pedro está falando para Jesus: eu nunca vou te negar, eu nunca vou fazer isso. Meus irmãos, aqui nós encontramos o primeiro erro de Pedro. Aqui está o primeiro erro de Pedro que contribuiu para que ele negasse Jesus. Sabe o que é, irmãos? Excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança. Pedro, como eu falei, se achava o super crente, um homem poderoso, um homem capaz. Ele chega a dizer: olha, os outros podem negar, os outros podem se escandalizar. Eu jamais vou fazer isso. Se for preciso morrer, eu vou morrer contigo. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a autoconfiança excessiva,
é terrível, meus irmãos, na vida do cristão. É algo terrível na vida do crente, pois a autoconfiança, ela leva a pessoa, meus irmãos, a confiar tanto em si mesmo, a confiar tanto na sua própria capacidade, que acaba esquecendo de cuidar da vida espiritual, acaba esquecendo da dependência que temos de Deus. A autoconfiança leva a pessoa a confiar tanto em si mesmo, que a pessoa acaba esquecendo da sua limitação e da dependência que temos do Senhor. É exatamente isso que acontece com Pedro. E quando, meus irmãos, quando uma pessoa se deixa levar, se deixa ser tomada pela autoconfiança excessiva, automaticamente essa pessoa deixa de buscar a Deus, deixa de cuidar da vida espiritual, de se preparar para as provas, para as lutas do dia a dia, porque a sua confiança está em si mesmo. Essa pessoa deixa de buscar a Deus. Meus irmãos, aqui nós precisamos aprender uma lição importante. Aqueles que estão bem próximos de Cristo, até mesmo aqueles que estão em um nível tão elevado espiritualmente, que dizem: eu conheço, eu sei, eu faço. Até mesmo estes podem se distanciar de Cristo, podem negar a Cristo quando tomados pela autoconfiança excessiva. Podem distanciar-se de Jesus. Meus irmãos, nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. A nossa confiança não pode estar na nossa capacidade, nas nossas condições financeiras. A nossa confiança não deve estar em pessoas, porque as pessoas falham, o dinheiro acaba. Nossa confiança deve estar firmada, fundamentada em Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que dele procede a fonte de tudo o que nós precisamos, inclusive da força para lutar contra as adversidades que se levantam. Nossa confiança precisa estar em Deus. E nós precisamos, meus irmãos, depender dele todos os dias. Nós precisamos nos colocar todos os dias na dependência de Deus, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, o quanto somos fracos e limitados. Vocês lembram o que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados humildes de espírito, porque verão a Deus. Humilde de espírito, meus irmãos, é exatamente isso. É você reconhecer a pobreza espiritual, a nossa fraqueza, a nossa limitação e o quanto nós dependemos de Deus. E quando a gente reconhece isso, automaticamente a gente se preocupa mais em buscar a Deus. A gente começa a entender: meu Deus, sem a Tua presença, sem a Tua ação, sem o Teu agir, eu não sou nada nesse mundo. Sem a Tua direção, sem a Tua força, eu não conquistarei nada. Isso, meus irmãos, é ser humilde de espírito. Pedro, aqui nesse caso, ele não foi humilde de espírito. Ele foi um homem que confiou na sua própria capacidade, na sua própria força, inteligência, conhecimento. E ele diz: Senhor, os outros podem se escandalizar, comigo isso nunca vai acontecer. Então, meus irmãos, o primeiro erro de Pedro que nós notamos aqui é excesso de autoconfiança. Ele deixou ser levado por isso, irmãos. E isso contribuiu para que ele viesse a negar Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Uma outra coisa, dando continuidade aqui no texto, o verso de número 38, irmãos. 38 a 41. Eu vou ler, irmãos.
Então lhe disse, Jesus falando para Pedro, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, interessante. Jesus, ele diz que a sua alma está profundamente triste. Ele está totalmente triste até a morte. E ele diz para Pedro e os outros que ali estavam, ficai aqui e vigiai comigo. E diz o texto que adiantando um pouco, ele prostrou em terra, orava ao nosso Deus. E diz, voltando para os discípulos, achou eles dormindo. Achou todos dormindo, inclusive Pedro. Meus irmãos, Jesus ele está advertindo seus discípulos sobre a necessidade de vigiar e orar. E ele diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E diante dessa advertência tão importante, o que Pedro faz? Ele dorme. Ele dorme. Ele relaxa como se nada tivesse acontecendo. Jesus está para ser crucificado, julgado. E Pedro tranquilão, relaxando, dormindo. E diante dessa advertência ele dorme, Pedro dorme, ele descansa. Ele deixa de se preparar, meus irmãos, para a prova que viria. Como eu falei, a autoconfiança, ela tira esse desejo de você estar se preparando diariamente. Aqui, meus irmãos, nós podemos encontrar mais um erro de Pedro que contribuiu para que ele negasse Jesus. Falta de vigilância e oração. Falta de oração e vigilância. Pedro diz para ele, ficai aqui e vigiai comigo. Pedro dorme. Pedro dorme. Parece que nada está acontecendo, nada de ruim, nada de perigo. Ele dorme tranquilo. Meus irmãos, a falta de vigilância na vida do cristão é um perigo muito grande. A falta de vigilância, meus irmãos, nos torna presa fácil para o diabo. A falta de vigilância e oração nos torna presa fácil para o diabo. Porque nós vivemos, meus irmãos, nós vivemos numa constante batalha espiritual diariamente. Tiago vai dizer que o diabo anda ao nosso redor procurando alguém para devorar. Olha a batalha que nós estamos. E Jesus diz, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A falta de vigilância, meus irmãos, é um grande perigo em nossa vida. Se a gente não orar, se a gente não vigiar, nós corremos o risco de, assim como Pedro, negar Jesus, se distanciar de Jesus. Nós corremos esse risco, meus irmãos, porque nós vivemos em um mundo
Nós vivemos em um mundo de tantos atrativos que tentam nos afastar de Deus, que tentam tirar o nosso foco, roubar a nossa atenção das coisas de Deus. Se a gente não estiver atento, vigilante, o diabo vai roubar a nossa fé, vai roubar a confiança na palavra de Deus. E quando nós se der conta, nós estamos distantes do Senhor. É uma grande necessidade, meus irmãos, para a igreja, para nós, povo de Deus, vigilância e oração. Essas mesmas palavras que foram ditas a Pedro, Deus está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas, meus irmãos? Quantas pessoas que se distanciaram de Deus, que se afastaram de Deus, que negaram a Deus, a Cristo, por falta de vigilância e oração. Hoje nós estávamos conversando e a gente comentando, irmãos, sobre esse cenário que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor sendo bombardeada, o povo de Deus sendo perseguido. E isso que eu falo não é para assustar ninguém, é porque as Escrituras falam disso. Quanto mais se aproximar a volta de Cristo, coisas piores virão. E ai de nós, se a gente não orar e vigiar. Ai de nós, meus irmãos. Pedro pagou um preço alto por falta de vigilância e oração. Jesus dá até uma bronca. Vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo. Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Meus irmãos, sejamos vigilantes. Quando a gente tem algo importante em nossa casa, algo valioso, a gente tem tanto cuidado, a gente tem tanto medo de um vagabundo chegar, arrebentar, carregar aquele bem que nós temos, não é verdade? Nosso maior tesouro está no céu. Essa fé que Deus nos deu, essa capacidade de compreensão da palavra de Deus, tudo isso que o diabo quer roubar de nós. Porque ele sabe, as Escrituras dizem que sem fé o homem não pode agradar a Deus. Então ele tenta roubar isso. Se a gente não vigiar, meus irmãos, se a gente não estiver atento, como que nós poderemos escapar? Portanto, meus irmãos, primeiro erro de Pedro, nós vimos aí autoconfiança excessiva. Segundo, Pedro deixou de orar e vigiar. Ele não levou a sério as advertências de Cristo, pelo contrário, dormia, descansava, relaxava, como se nada tivesse acontecendo. E mais uma coisa que nós podemos encontrar aqui nesse texto, nós vamos ler aí, meus irmãos, o verso 73 a 75. 73 a 75. Agora vamos lá para o texto que nós lemos no início. Diz assim, ó. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui, meus irmãos, relata que após a 3ª negação de Pedro, agora de uma forma mais, chega a dizer aqui que ele começou a praguejar, a jurar: não conheço esse homem.
após essa terceira negação, diz o texto aí, que imediatamente cantou o galo. Cumpriu-se aquilo que Jesus havia dito. Esta mesma noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E aí o verso 75 diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Meus irmãos, um detalhe importante aqui. Aqui está dizendo que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Se eu disser aqui, eu me lembrei de tal coisa, significa então que eu esqueci. Se eu consigo lembrar, é de algo que eu tinha esquecido. Não é verdade, irmãos? Pedro, por um momento aqui, meus irmãos, ele havia esquecido. Todas as advertências de Jesus, Pedro estava despercebido. E na hora que o galo canta, ele se lembra. Ele diz aqui, ele se lembra. Olha a gravidade, irmãos. Olha a gravidade do erro de Pedro. Ele se esqueceu da palavra de Deus. Ele se esqueceu das advertências que Cristo lhe havia falado. Somente depois do cantar do galo é que sua mente é despertada e ele percebe o tamanho da gravidade. Ele percebe o tamanho do erro que ele havia cometido. E diz o texto aí que saindo dali, ele chora amargamente. Pedro agora, irmão, se sente um homem muito triste, infeliz, abatido. Chora amargamente, é um choro amargo. O que indica um sincero arrependimento de Pedro. Um choro amargo que parte da alma, do coração. Um choro acompanhado de tristeza. Não é um choro qualquer. A palavra usa a expressão amargamente, né? O que demonstra uma profunda tristeza e um sincero arrependimento. Ainda bem, meus irmãos, que Pedro se arrepende de forma sincera, porque você vai ver, e claro que isso é outro assunto, você vai ver que após a ressurreição, pela graça, pela misericórdia, Pedro é restaurado por Cristo. E olha que ele se tornou um dos maiores pilares da igreja primitiva. Isso mostra, irmãos, a graça de Deus, a misericórdia, né? Cristo não abandona Pedro devido a isso. Ah, se fosse com Paulo. Paulo chegou a abandonar o companheiro só porque houve uma discussão lá, você não serve mais. Cristo é diferente, irmãos. Tamanho erro de Pedro, negar Jesus. Mas mesmo assim, pela misericórdia, Cristo trouxe restauração para a vida de Pedro. Então, meus irmãos, Pedro estava tão tomado por excesso de autoconfiança que ele perdeu o desejo de orar e vigiar. Ele não se importou muito com isso. E também ele não teve sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor. As advertências de Cristo para Pedro é como se diz, entrou aqui e saiu aqui. Não levou muito a sério. Se esqueceu de tudo que Cristo lhe havia falado. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não esquecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para nós não esquecer a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós já aprendemos. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na sua lei dia e noite. A Bíblia diz que feliz, bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite. Esse meditar na palavra dia e noite não quer dizer que eu vou estar dia e noite olhando, lendo a Bíblia, irmãos. É lembrar, é guardar aqui, ó. É você não esquecer, onde você estiver, você está lembrando da palavra de Deus, das promessas que nós temos,
da parte do nosso Deus. Isso torna o homem bem-aventurado. Nós precisamos, irmãos, viver com a palavra de Deus todos os dias, porque ela é a provisão para a nossa vida. É através da palavra de Deus que o Senhor nos adverte acerca dos perigos que nós enfrentamos diariamente. Tudo que nós precisamos ouvir de Deus está aqui na sua palavra. Todos os conselhos, todas as diretrizes. A gente diz, eu quero ter uma vida abençoada, meu Deus. Eu quero ter uma vida feliz, minha família feliz, bem-sucedida. O segredo é esse, meus irmãos, viver com a palavra de Deus. O pouco que nós conhecemos, nós precisamos nos esforçar para viver aquilo que já aprendemos. Há momentos que falhamos, sim, porque somos humanos, somos fracos, limitados. Mas precisamos clamar pela misericórdia de Deus para que Ele traga a restauração. Pedro, meus irmãos, um discípulo tão amado, tão importante, destacado entre todos, cometeu tamanho erro e pagou caro pelos erros que havia cometido. Teve consequências amargas. O seu choro, diz aqui que foi um choro amargo, chorou amargamente. Se sentiu um homem muito triste, destruído por dentro. Então, meus irmãos, que tenhamos cuidado para viver cada dia com a palavra de Deus. Eu me arrisco a dizer que uma das razões que a igreja do Senhor tem se tornado uma igreja fraca, muitas vezes cedemos aos erros, é falta de apego pelas Escrituras. Falta de apego pelas Escrituras. Bem-aventurado aquele que lê, que estuda, que reflete, que medita, que vive a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir essa pregação dizendo que cada dia que passa, a pressão aumenta contra a igreja do Senhor. Não pense que daqui para frente teremos dias melhores. Porque não teremos. Quem vive pela fé, meus irmãos, é perseguido. Quem defende a fé em Cristo é perseguido. A Bíblia fala sobre isso, que nós seríamos perseguidos, odiados. E a gente já está vendo isso. Daqui para frente, a luta só vai aumentar. A pergunta que eu deixo nessa noite para cada um de nós, para mim, para você. Será que nós estamos dispostos a permanecer com Cristo, apesar das circunstâncias? Será que nós estamos dispostos a defender a nossa fé em Cristo? Mesmo que morra, mesmo que tenha que morrer, mesmo que tenha que enfrentar a morte, as piores circunstâncias que um ser humano pode enfrentar. Será que nós estamos dispostos? Que pensemos, meus irmãos, sobre isso. Graças a Deus nós ainda vivemos em um país que temos liberdade para adorar a Deus assim como nós estamos aqui. Mas quantos que não têm mais essa liberdade? Estão às escondidas. E quando são pegos, são degolados, são fuzilados. Graças a Deus ainda temos essa liberdade. Que pensemos, meus irmãos, sobre isso. Porque assim como Pedro, nós corremos o risco de ser levado pelo medo, pela fragilidade, e dizer, eu não conheço Jesus. Que busquemos, meus irmãos, que pensemos sobre isso. Que sejamos vigilantes. Que tirarmos tempo para orar, que possamos tirar tempo para orar, para vigiar nossa vida espiritual, para cuidar da nossa vida espiritual. E a gente possa viver com a palavra de Deus todos os dias.
Amém, igreja? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Possa despertar nossa mente para essas necessidades. Vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca. Qualquer vacilo nós caímos. Que Deus abençoe, meus irmãos, e nos guarde com o seu poder, com a sua graça e com a sua misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe.